tem uma diferença grande aí. Nessa altura do campeonato, a crítica a Guto, eu acho que a crítica a Guto nunca chegou no nível da crítica que Dalpozo tem recebido hoje. Já é uma coisa. E principalmente nessa altura do campeonato também era. O time vinha do título do Campeonato Pernambucano, com o Guto pegando o time, fazendo um resgate, pegando um time que apanhou no início da temporada, tinha sido eliminado da Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que tem uma certa diferença aí. Dalpozo carrega um peso muito maior nas costas aí, apesar esses bons números aí na Série B, né, Cássio? Porque o sistema defensivo não foi Dalpozo que criou o sistema defensivo. Esse sistema defensivo ele vem rendendo bem antes de Dalpozo. Bem antes dele. Na verdade, ele começou a sair um pouco ali com o Florentino e com o Louser também, que era a mesma coisa, inclusive, né? A gente até falou aqui. Não tomava gol, menos de um gol por jogo na primeira divisão, mas foi rebaixado porque o time não fazia gol. Na segunda divisão, pelo nível técnico, você consegue fazer alguns gols e você consegue vencer as partidas. E a defesa se portando da mesma forma, então o Sport está tendo desempenho defensivo que é anterior a Dalpozo. Claro que ele tem o mérito de não atrapalhar, mas só, assim, não é um grande mérito, né? Assim, veja só, nesses dois jogos, fora de casa, né, Chapecoense e Novo Horizontino, o scout total de finalizações dos dois jogos, o Sport fez um gol de falta e não tomou nenhum, certo? Ou seja, não teve nenhum gol de bola rolando nesses dois jogos. E o Sport tomou 4, 6 pontos, é o que eu falo. Se você, antes de sair do Recife, todo mundo falasse isso aí, todo mundo aceitaria. Isso aqui é mais uma análise, essa abordagem da gente aqui é uma análise de desempenho, não é de pontuação. A pontuação é ótima. Esse empate do Sport já garante o Sport no G4, independentemente de todos os resultados até domingo. O Sport está mais uma rodada no G4 por causa desse empate. Empatou fora de casa com um time que vinha de 3 vitórias, que se perder para esse time dava um X na tabela. Então, assim, a análise de tabela, o resultado defendeu a posição, Cássio. Defendeu a posição. Sobre o Novo Horizontino e sobre os demais, que o Sport está no G4, independentemente dos outros resultados, do Bahia, do Grêmio, o Cruzeiro já está na frente, né? Do Vasco. Enfim, então a questão não é essa. A questão é desempenho, porque uma hora alguns jogos vão ser mais complicados, esse recorde vai ter mais para frente, mas veja só, o perfil dessas duas partidas, Chapecoense e Novo Horizontino. O scout de finalizações foi de 38 a 16 a favor dos adversários. E aí você fala, são adversários mais abaixo, eu acho que é todo mundo na média, tá? Até porque eu vou falar uma coisa que eu tinha dito. Toda vez que o Sport pegou o adversário é sempre tratado como o pior adversário da Série B. Eu discordo dessa visão. Assim, isso foi assim, tipo, o próprio Tombense, que está lá embaixo, só empatou todos os jogos de 1-1. Ele perdeu um jogo, perdeu do Sport. Aí não vale. Aí o Sport ganhou de Ituano, que empatou com o Grêmio, que ganhou do Bahia. Não vale muito. Enfim, e esse Novo Horizontino agora, o jogo foi horroroso? Foi horroroso. Mas esse ponto, pela tabela, não parece ser um ponto que todo mundo vai fazer, depois da recuperação do time, né? Porque ele começou muito mal. Mas esses times, eles estão na média da Série B clássica, mas eles não estão na média do Cruzeiro, do Grêmio, do Bahia, do Náutico, quando tiver na melhor fase, que tem o Náutico. O Náutico, por exemplo, se ajustar na competição, tecnicamente vai ser um time muito melhor do que o Novo Horizontino, imagino, em relação ao Vasco. E considerando que você está pegando esse perfil de time, mesmo que seja fora de casa, o Sport muda muito de fora de casa para em casa também, tá? Quando a gente fala dessa questão ofensiva, tem todas as deficiências ofensivas quando joga em casa também, mas a atuação é completamente diferente. É o que o Fred falou, só marcar a frente, não sei se exatamente isso já mudaria a postura do jogo em casa, não. Isso aí, no dia que acontecer, a gente tira a prova. Até lá, você pode deduzir que talvez atrapalhe. Mas a verdade é que até agora, as atuações do Sport, não é nenhum brilho, mas as da Ilha do Retiro são todas elas melhores do que os jogos fora de casa. Mas não dá para ser 38 a 16. O número de finalizações certas foi bem pior, 8 a 4, porque aí você vê que dessas finalizações, muitas foram de fora da área, muitas foram travadas, muitas, Maílson, enfim, a bola passou perto, sem direção, e isso mostra, inclusive, a qualidade dos adversários. Pô, os caras chutaram 38 vezes, para só 8 chutes foram na barra. Assim, basicamente, a cada 5 chutes os caras acertam a barra uma vez, então tem uma deficiência técnica dos adversários. Sabe o que é pior, Cássio? Sabe o que é pior dentro desses números? Nenhuma jogada construída para gol em 2 jogos. Nenhuma. Não criou uma jogada, não teve uma tabelinha. O cara, opa, vamos fazer, toca ali que sai o gol. Nenhuma jogada construída, 0. O gol foi uma falta batida rasteirinho no canto.
Teve no primeiro tempo hoje no Novo Horizontino, uma escapada pela esquerda. O Buffalo não conseguiu finalizar. É uma né? bola Foi de uma bola de Não, Everton não, Felipe. estou falando do Novo Horizontino, estou falando dos Não, adversários. eu tô falando do Sport, O Sport não criou nenhum em 2 jogos. Nenhuma chance. Não, veja só, para não confundir. O número do Sport é 16. O Sport teve 16 finalizações. Sim, E dessas, eu quero dizer o só seguinte, 4 foram na barra. 2 jogos e nenhuma jogada construída de ataque. Isso. E o adversário teve 38 e com 8 na barra, o que dá uma média próxima de um chute certo a cada 5. É um volume assim que, se você tiver um adversário um pouco melhor, a sua defesa vai ter que ser muito mais testada. E outra, não dá para confiar sempre que a defesa vai ficar com esse 0, pô. Tipo, o Sport tem uma vitória por 2-0, todas as outras por 1-0. Tem 3 vitórias por 1-0 e uma por 2-0, pelo placar mínimo. E a reação que teve foi 1-1. Tipo, o time fez mais de um gol uma vez na Série B. Não era um perfil assim tão diferente, tá? Fez um bom primeiro tempo contra o CRB na Copa do Nordeste. Contra o Fortaleza sofreu muito, fez um gol aos 46, lá não fez. Assim, não foi tão diferente, não. O jogo onde deslanchou foi sobre o Floresta, ali na última rodada, e assim, o Floresta já eliminado, um jogo de nível bem abaixo. Então, a verdade é que o Sport não tem um grande... Faz tempo que o Sport não tem um grande desempenho. A última vez que teve, na verdade, foi quando tinha Mikael ainda, né? Que aquilo é um jogo de ataque, se você lembrar bem. Eu acho que a partida contra o CRB é um bom desempenho. Mas eu já citei o CRB, eu tô falando, indo mais para trás, aí você vai bater naquele que é com o Mikael ainda. É muito pouco. Veja só, as peças serão essas até a 18ª ou 19ª rodada, na próxima janela. Não tem o que a gente falou, e não foi contratado ninguém. Aliás, chegou Bill, né? Naquele momento, foi o único nome que chegou, e não tem o que fazer. Vai ser basicamente um turno inteiro com isso, ou seja, faltam ainda 10 jogos com esse setor ofensivo. Eu acho que pode melhorar, eu acho, Fred. Mas, veja só, a escalação de hoje, porque também não é só questão técnica, não, tá? Cabral até foi, não sei se, acho que dessa vez você escutou o jogo, né? Você não botou no mudo, não, certo? Dessa vez você ouviu. Então, se você ouviu dessa vez, quando Cabral falou no primeiro tempo, algo foi muito preciso, que assim, a escalação hoje, dentro do que o Sport tem, ela foi assim, próxima do ideal ofensivamente. Giovani começando titular, Everton Felipe ganhando aquela ponta que ninguém se acerta, já foi Jaderson, já foi Bill, já foi Bill, Vanegas, como ele joga mais pela esquerda, dá o pouso no teste, ele lá na direita, aí acabou sendo Everton Felipe, botou com Juba, com Buffalo, ou seja, as 4 melhores peças. Mas aí, falta um pouco também, porque assim, o posicionamento de Giovani, além do desempenho dele ter sido ruim, assim, o posicionamento dele fez com que ele fosse, para mim, o pior jogador em campo, assim, do Sport. E não era para ser o pior em campo, porque todas as vezes que ele vinha entrando, ele não vinha sendo o pior em campo, ele vinha sendo um jogador útil. Ele, inclusive, joga mais à frente, ele jogava mais à frente, ele é um cara que prende a bola mais à frente. Nesse caso, vindo lá de trás, justamente porque não tinha saída de bola do Sport, assim, foi um problema de arrumação, que cabe a Dalpozo, que cabe a Dalpozo, a gente fica naquela dúvida, será que o Dalpozo vai ser capaz de arrumar? Porque hoje, esse setor, essa escalação que teve, eu vi quando saiu a escalação do Sport, eu vi muitas reações de falar, o time não está mal escalado, não. Não estava mal escalado. Mas ele foi mal. Talvez seja o mais perto do desenho de força máxima que se tem. Então, foi o que eu estou dizendo, até o fim do turno. Mas ele foi mal executado. Não, voltaria Sander. Voltaria Sander. Não, sim, a disposição. E aí tem uma discussão hoje sobre Bruno Matias, enfim. Mas a disposição hoje. Bruno Matias, sim, eu acho que era o melhor. Era o melhor escalação. Bruno Matias, inclusive, é o único cara que pega a bola. Porque nem Giovani fez isso. Giovani pegava a bola, dava uma tapa. Pegava a bola, dava uma tapa. Ou então atrapalhava, como foi um lance que ele era... Logo no primeiro tempo ainda, o William Oliveira foi abrir na esquerda, aí ele aparece de costa e rebate para o William Oliveira. Não era para tu não, porra. Eu tava abrindo ali na esquerda. Ou seja, ele só fez esse jogo, que é um jogo que funciona mais quando ele vinha entrando. Ele vinha entrando no decorrer, o time já está ali segurando para segurar um placar, para de repente... um último gás, e essa percepção mais de largada, nessa não foi uma boa atuação, e Bruno Matias acaba sendo aquele cara que recebe a bola na fogueira, assim, tem os seus erros também, naturalmente, mas recebe a bola na fogueira, gira, tenta algum passe, e simplesmente não aparece ninguém. Tinha um buraco no meio campo. Giovani não ocupou esse meio campo, Everton Felipe também não esteve numa boa noite, então, assim, tecnicamente, as atuações foram ruins, e o posicionamento, que é uma questão de Dalpozo também, ele pode até depois falar na entrevista, eu cobrei os caras, não colocaram. Obviamente ele não vai falar isso. Mas como
isso é um papel do treinador. Eu acho que ficou muito claro que ele tem um grande problema para resolver isso. Isso simplesmente devia acontecer. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5 jogos. São todos os jogos fora de casa. Veja só. Guarani, Criciúma, CSA, Chapecoense e Novo Horizontino são atuações parecidíssimas. Assim, parecidíssimas. O volume... É só ver que o volume... Inclusive, até quando eu falei que foram 38 finalizações nesse jogo, foi 19 de cada um, tá? Não foi 21, 18 do outro, não. Foi 19, 19. Contra o CSA, 21. Contra o Guarani, que foi abaixo. Contra o Criciúma, teve também. Ou seja, um time que permite muitas finalizações, simplesmente porque não retém a bola em nenhum momento. E não é a mesma característica que tem quando joga na Ilha do Retiro. Enfim, não sei até que ponto isso vai ser suficiente. Eu deixo isso em xeque, porque eu já falei outras vezes, eu mantenho. A segunda divisão é um campeonato que a gente está criticando, está descendo um sarrafo no esporte, e o time está no G4 por mais uma rodada. Porque esse campeonato permite isso. Que é algo que foi falado. A defesa é boa, se era boa na primeira divisão, vai ser boa na segunda divisão. O ataque era ruim na primeira divisão, foi reformulado. Aquele ataque ruim na primeira divisão, na segunda divisão ele consegue fazer alguma coisa. Está fazendo o mínimo. Está fazendo o mínimo. Mas em algum momento o mínimo não vai ser suficiente, porque em algum momento vai ter que buscar um 2-1, talvez um 3-2 ou 1-1 para empatar, tá 1-0. E esse time faz a mesma coisa que a gente falava no ano passado. A diferença é que esse time não toma o gol que tomava no passado. Tomava um gol com 5 minutos e acabou o jogo. Um gol de 10 minutos e acabou o jogo. Esse time não está tomando gol, porque o nível é mais baixo. Mas na hora, a impressão que fica é que na hora que tomar, como é que vai reagir? Estou falando fora de casa, tá? Como eu estou deixando bem claro aqui. Dentro de casa, até agora, o Sport tem tido um nível de desempenho bem diferente. Mas esses jogos fora de casa, aquela reação contra o Criciúma já acabou sendo surpreendente. Porque não é o perfil desse time de reagir depois de tomar um gol. Não parece ser, pelo menos, né? Cássio, eu queria puxar um ponto que você trouxe, que foi essa escalação. Porque, de fato, quando você olha a escalação, você diz assim, é o melhor desenho possível. Porque desde que os problemas na direita foram se tornando incorrigíveis, com Jaderson, com Bill, com todo mundo que entra lá. Everton Felipe. E Giovani foi. E Giovani chegou, então você disse: opa, quando o Giovani chegar, tiver em condições e Everton Felipe for recuperado, você bota Everton Felipe de um lado, Juba do outro e vai ser assim. Até porque isso aconteceu no segundo tempo contra a Chapecoense, né? Então, isso aconteceu, o time deu uma certa melhora e todo mundo, não, pro próximo jogo tem que ser isso. Então você começou assim, corretamente, e foi uma enorme ducha de água fria, né? Enorme. Até a se considerar, eu não começaria assim contra o CRB. Porque, para mim, foram os dois piores em campo. Um bateu muito... Quem foi os dois piores? Giovani e Everton. Giovani e Everton Felipe. Certo. Tá? Então, na minha lista. Quem é o terceiro? Só para adiantar. Não sei. Eu tô falando porque eu tô comentando sobre esse posicionamento. Tá? Então, assim, você coloca os dois, eu já não colocaria. Porque, para mim, matou Giovani, que jogou muito mal, e ele vinha entrando bem. Então, é melhor você ter Giovani ali no meio, 30 minutos. E eu acho que Everton Felipe, em recuperação também, ainda não está em condição de entregar o que pode se entregar pela ponta. E eu também não entendo porque Dalpozo já coloca Thiago Lopes em todos os jogos e esqueceu de jogar de Blas e não considera Blas mais uma peça para se usar. Nem banco, né? Inclusive. Nem viajou, né? O elenco foi o mesmo. Não tem pego nem banco. As decisões nem no jogo da ilha quando o Tom Benz ele estava no banco. Então, assim, largou Blas, que rendia. Alanzinho não é mais testado, ninguém mais é testado, fica nesse Raiva Negas, entra pouco. Então, assim, é realmente difícil, porque se chegou numa escalação mais próxima do que se queria, mas não rendeu essa escalação e eu não iria com ela, tá? Everton, lateral direito, que vem tendo, eu acho que uma recuperação na temporada, marcando bem atrás, mas ele tá sem ímpeto ofensivo algum. Ele não tá chegando. Então, assim, exige que quem jogue por ali tenha algum ímpeto ofensivo de entrar. Você precisa, e eu digo isso desde quando eu criticava Juba na ponta, né? Que eu criticava não por ele ser a pior das opções, mas para poder testar os outros. Porque eu sinto falta de você ter ponta que pegue a bola e tente romper a marcação em direção à área.
O Sport não tem ponta que faz isso. Juba ele nem tá mais posicionado tão de ponta. Ele tá realmente mais de um meia esquerda, joga ali se aproximando de Buffalo. E tá certo jogar ali, porque o Sport só faz gol com Juba e é por ali que a bola sobra. Tá? Então, assim, eu acho, se você, por exemplo, contra o CRB, eu preferia ter pontas. Qualquer um. Bota ponta mesmo, Paulinho, Luizinho, Ianinho, Fulaninho, Periquininho, qualquer um que bota ali da base, bota qualquer um. Tá? Porque assim, foi muito travado sem o ponta. Então usa o Everton Felipe ao máximo que puder, usa Giovani ao máximo que puder no meio. Tá? Agora sim, Thiago Lopes, pô, vamos aos pouquinhos, tá? Já jogou 2 jogos, porra, Blas estava em ótima forma física. Vamos deixar a galera que está em condição física jogar também. Eu acho que foi temerário lá contra a Chape, na reta final. Muito jogador sem ritmo de jogo. Hoje, de novo, Kaique é horroroso. Né? Kaique, assim, é horroroso. Não domina a bola, não pode mais continuar entrando. Eu Tá? coloquei no blog assim, que Buffalo dessa vez jogou muito mal. Mas quando entra Kaique, você fica com saudade de Buffalo. É Buffalo. É. Então, para mim, tem que ir pro fim da fila. Mal, mas na hora que entra Kaique, assim, você fica, pô, era melhor Buffalo. O cara, então, para assim, mim, tem que ir pro fim da fila. Assim, para mim, ele tá atrás de Rodrigão e de Flávio. Kaique. Atrás de Rodrigão e de Flávio. Não pode jogar na frente desses dois. Flávio que nem aparece mais nas relações. Rodrigão tava no dezembro de 2023. Inacreditável, né? E assim, sem motivo. Quando foi contratado o pacote, eu disse, ó, o único que eu não gostei foi Kaique. Dezembro. E ainda mais com esse contratinho, né? Ainda mais com esse contratinho, sabe? É inacreditável. E Rodrigão, que o contrato tá acabando, né? E não oficialmente mais 3 meses. Não tem nada. Vai de 3 em 3. Mais de 3 meses. Sei não, Fred. Veja só. Aí vai ficar até a 18ª rodada. Fim de junho, Pô, eu nem sei quando é. Se der tempo de mudar e trazer um outro na abertura, ok. Mas com Kaique não dá não, meu irmão. Com Kaique não dá Kaique não dá. O gol que o Kaique perdeu contra a Chapecoense é um negócio inacreditável. E fora isso... Ou tosse contra o falta de ajuda, né? Ou tosse para Mikael ser rebaixado e voltar. Que eu acho que nem volta. Eu acho que algum time brasileiro pegaria. Volta nada.